O medo é uma das ferramentas poderosas que o diabo usa contra a vida das pessoas. O medo assola a vida de qualquer um. O medo pode fazer parte da vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser afetada por este chamado medo, este termo chamado medo. E hoje eu gostaria de falar sobre pelo menos 3 tipos de ataques, 3 tipos de inimigos que nós possuímos. E o primeiro deles é o medo. Quem é que nunca sentiu medo? Quem é que nunca teve um ataque de medo, uma crise de medo? Qualquer ser humano, em um dado momento da vida, pode enfrentar este chamado medo. O medo. Então nós vimos que este medo, é um dos podemos dizer assim, subsídios que o diabo usa para atacar as pessoas. Nós podemos observar que, falando de medo, nós vamos para Mateus 14, 26, quando os discípulos estavam fazendo aquela travessia, onde o Senhor Jesus mandou que eles fossem na frente, que ele iria depois. E quando estes discípulos entraram na embarcação, quando chegaram no meio do mar, um vento contrário começou a soprar. E quando o vento contrário começou a soprar, eles ficaram sem conseguir prosseguir a viagem. E no final da história, como o Senhor Jesus havia dito que encontraria com eles depois, o Senhor Jesus foi ao encontro deles andando sobre as águas. A Bíblia diz que era a 4ª vigília da noite. Se nós formos parar para analisar, a 4ª vigília da noite é por volta das 3 da manhã até as 6 da manhã, era considerado a 4ª vigília da noite. Imagine uma pessoa no meio do mar, à noite, tudo turvo, tudo escuro, e de repente eles dentro de um barco. O barco não era grande, o barco era um barco pequeno, e o vento soprando ao contrário, e como se não bastasse, de repente naquela escuridão tão densa, lá vem algo como alguém que estava andando sobre as águas, se aproximando. Imagine, em uma noite escura, e de repente você no meio do mar, em um barquinho pequeno, e vê um vulto branco, alguma coisa vestido de branco se aproximando. Nós sabemos que o branco se distingue, se destaca no meio da escuridão. Uma coisa alva se destaca no meio da escuridão. E de repente lá vem aquela coisa andando sobre as águas. Quem era? Era o Senhor Jesus. Mas os discípulos nunca tinham vivido uma experiência como aquela. E o que foi que aconteceu? A primeira coisa que afetou eles foi o medo. O medo, porque eles nunca viram algo daquele jeito. E quando o Senhor Jesus vai se aproximando, vestido de branco, andando sobre as águas, que eles viram que estava se aproximando do barco, sentiram medo e começaram a gritar. Então o medo muitas vezes leva as pessoas a gritarem. E tem gente que grita até mesmo não havendo necessidade. E nós vemos que o medo pode atingir qualquer pessoa, porque aqui se trata dos discípulos de Jesus. Ninguém para ter mais coragem, ninguém deveria ter mais coragem do que pessoas que andaram lado a lado com Cristo, mas tiveram uma crise de medo, um ataque de medo. E foi o que aconteceu? Começaram a gritar, mas o Senhor Jesus se aproximou. Não temas, não tenham medo, sou eu, Jesus, que estou andando sobre as águas. Então nós observamos aqui que o medo pode atrapalhar a nossa vida em diversos aspectos. Observem, o Senhor Jesus estava manifestando uma grandeza do seu poder, andar sobre as águas. A intenção do Senhor Jesus era levar aos discípulos uma experiência grandiosa sobre o poder dele. Imaginem que eles estavam vivendo, andando estando ao lado de alguém que tem o poder de andar sobre as águas. Mas quando o Senhor Jesus levou a primeira experiência, eles interpretaram de forma diferente. Eles sentiram medo, eles se assombraram
E o que é que causa assombração? Apenas uma coisa maligna pode causar assombração, mas eles confundiram, porque o medo nos faz perder a noção e a percepção espiritual das coisas. O medo turva o entendimento das pessoas, bloqueia o entendimento das pessoas. O medo faz as pessoas recuar sem necessidade. O medo faz as pessoas se desesperar sem necessidade. E como controlar uma situação como esta? Era necessário que eles tivessem uma visão melhor das coisas de Deus. Porque olha que o Senhor Jesus estava se aproximando para dar a vitória a eles em uma situação que só Jesus poderia dar. Eles estavam no meio do mar, eles estavam enfrentando um vento contrário. Quem nunca aqui enfrentou um vento contrário na sua vida? E de fato, muitas pessoas aqui que estão conosco estão enfrentando situações que parecem um vento contrário. As coisas não te favorecem. Você percebe que tudo é como se tudo estivesse andando ou indo ao contrário daquilo que você gostaria que acontecesse. E muitas vezes o que é que fazemos? Ao invés de fazermos o que realmente devemos fazer, que é aplicar a nossa fé, a nossa confiança no poder de Deus, agimos ao inverso, nos desesperamos, deixamos o medo dominar o nosso coração, perdemos a força. Ao invés de orar, começamos a gritar. Ao invés de clamar a Deus com fé, começamos a fazer o clamor do desespero. E o medo é justamente esta ferramenta que o diabo tem usado para a vida das pessoas, atacar as pessoas. Tem pessoas que têm medo até de vir à igreja. Tem outros que têm medo de, tem medo de, muitas vezes uma pessoa que tem uma capacidade até elevada, mas tem medo de se lançar em uma oportunidade. Pessoas que têm medo de aventurar um emprego melhor. Pessoas que muitas vezes ficam submissas e ficam submetidas a certo tipo de situações, porque não tem coragem de se levantar e dizer: eu vou lutar por uma coisa melhor. Tem medo. Tem gente que tem medo de buscar a Deus. Tem pessoas que têm medo de fazer prova com Deus em oração, porque ele teme Deus não responder e ele ficar decepcionado. Então, existem vários tipos de medos. Eu não estou falando aqui apenas de medo, estou falando de medos. Medo de se arriscar. Medo. Tem gente que tem medo de vir à igreja. Quantas pessoas têm medo de vir à igreja? Quantas pessoas, não vou nessa igreja não, essa igreja ora muito, imagine. Tem gente que tem medo da oração. Quantas pessoas têm medo da oração? Chega, não, está orando aí, deixa eu terminar essa oração que eu entro. Não vou entrar agora não, porque estão orando. Tem medo. Por que uma pessoa tem medo da oração? Por que tem pessoas que têm medo de vir nessa igreja? Não vou lá, porque eu já ouvi pessoas falarem isto. Não vou lá naquela igreja, que aquela igreja ora demais. Então o medo é o quê? Uma espécie de ataque, uma espécie de ferramenta que o diabo utiliza para nos atacar e nos prejudicar. Quanta gente aqui, se for parar para analisar, ou se for pararmos aqui para fazer uma oração e dizer: Deus, revela aqui quem é que está com medo, quem é que está sofrendo por causa do medo. Quantas pessoas, mas nós não estamos aqui para isto. Nós não estamos aqui para descobrir quem é ou quem não é. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas com a palavra de Deus, com o poder de Jesus Cristo, para tirar as pessoas de uma vida de medo. Então, nós vemos que o Senhor Jesus aqui em Mateus 14, 26, ele diz aos discípulos, porque vendo Jesus andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Eles gritaram com medo. Aí Mateus 14, 27, Jesus entra e diz assim: tem de bom ânimo, não temas, sou eu. Então Jesus, não tenha medo, porque quando nós deixamos o medo dominar a nossa vida, nós deixamos de enxergar o poder de Deus. Quantas pessoas, medo de ficar doente, medo de tantas coisas, esquece do poder de Deus. O poder de Deus está aí. O poder de Jesus Cristo permanece o mesmo. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está presente neste culto, nesta igreja, neste instante, nesta noite, na sua vida, aqui onde você está, nesse lugar. A dúvida
A dúvida é uma seta do mal. Ela é uma seta do mal que faz as pessoas afundar. Nós vemos o exemplo de Pedro, aqui em Mateus 14, quando Jesus vem andando sobre as águas. O que é que Pedro fez? Pedro chegou e falou assim: Senhor, se és tu, porque Jesus disse: não temas, sou eu, não tenho medo, sou eu. Aí Pedro fez o quê? Se és tu, manda que eu vá andando sobre as águas também, se és tu. Então ele não acreditou, as palavras dele levou dúvida. Se és tu, manda que eu vou. Agora imagine, aí Jesus disse: venha. Ele deveria ter dito que: Senhor, és tu, eu não preciso ir aí para experimentar o teu poder, porque meu lugar não é andando sobre as águas, meu lugar é dentro do barco. O seu lugar não é sobre as águas, o seu lugar é dentro do barco. O seu lugar é dentro do barco. Quem tem o poder de andar sobre as águas é Jesus. Por que muitas pessoas entram em situação de decadência? Porque elas querem ter uma experiência nova da forma errada, querem andar fora do barco. Por que pessoas desviam? Porque elas querem se arriscar fora do barco. Por que pessoas se afastam da fé? Porque elas querem se arriscar fora do barco. Eu não quero estar fora do barco. Meu lugar é dentro do barco. O barco é a igreja. Seu lugar é dentro do barco. Não fique fora do barco. Você viu o que aconteceu com as pessoas que estavam fora da arca? A arca é a igreja da atualidade. O que acontece com as pessoas que estão fora da igreja? O que acontece com as pessoas que estão fora do evangelho? Veja como está a vida delas. Pedro vai lá querendo ter uma experiência duvidosa, fora do barco. Quando ele diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá te encontrar. Jesus disse: venha. Ele desceu e foi. Começou a andar sobre as águas. Mas quando o vento soprou, ele duvidou. Quando o vento soprou, que ele deu uma olhada, ele começou a afundar. Quando nós tiramos o foco de Cristo, afundamos. Quando a nossa visão sai do alvo que é Jesus, nós começamos a afundar. Muitas vezes nós olhamos para determinadas pessoas e achamos que elas estão bem, porque aparentemente estão dentro de um carro de última geração, estão num emprego que o salário é exuberante, são donos de empresas estas e aquela, mas vai conversar um pouco com essas pessoas e vai lá ver se realmente eles são o que parecem ser. Se tirar o foco de Cristo, ninguém será feliz fora de Cristo. Ninguém. Sabe por quê? Porque a verdadeira felicidade não depende dos fatores externos. A verdadeira felicidade é uma coisa intrínseca na pessoa. A verdadeira felicidade, ela vem dentro para fora. Não é de fora para dentro. Então, só Cristo pode nos trazer a felicidade. Muitas vezes as pessoas têm tudo, mas não tem nada. Quantas vezes já ouvi nas redes sociais expressões de pessoas famosíssimas dizendo assim: a minha vida acabou quando eu comecei a ter tudo isto aqui. Primeiro, perder a liberdade. Liberdade, não existe nada mais importante que liberdade, do que ir e vir sem restrição. Só Cristo pode dar paz para as pessoas, porque de fato Ele é o príncipe da paz. Pedro vai andando, o vento soprou, ele tirou o foco de Cristo e olhou para o vento, para a força do vento, começou a afundar. Jesus, quando vê ele afundando, o Senhor Jesus fica olhando, aí ele dá um grito e diz: Senhor, me socorre! Aí Jesus vai lá e pega na mão dele e diz: levanta, homem de pouca fé, por que você duvidou? Pegou ele e colocou dentro do barco. Se tem alguém aqui nesta noite que você está se arriscando a estar fora do barco, eu tenho um conselho para ti: volte para o barco hoje. Volte para o barco hoje. Entre no barco hoje. Hoje é a noite da sua oportunidade
de entrar no barco que é Cristo, no barco de Jesus, no barco do Evangelho. Agora olha só o que Jesus fala para Pedro, Mateus 14:31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que você duvidou? Quantas pessoas que vêm à igreja e duvidam da pregação que alguém está fazendo? Quantas pessoas que vêm à igreja e duvidam de uma revelação de Deus? Quantas pessoas que vêm à igreja e duvidam do poder de Deus, daquilo que nós afirmamos pela fé no poder de Deus? Não duvide do que Deus pode fazer aqui nesta noite. Você que, quem sabe, tem alguém aqui que você está vivendo o pior momento da sua vida. Jesus está dizendo assim: acredite. Ele tem poder para fazer uma transformação. Jesus pode fazer algo acontecer da noite para o dia. Jesus pode fazer algo acontecer. Você chegar hoje em casa, deitar-se, dormir, e amanhã, quando você levantar, Deus pode fazer tudo novo. O poder de Deus é uma coisa tremenda. O poder de Deus pode agir numa dimensão que você nem imagina. Não duvide do poder de Deus. Eu não sei, mas eu sinto que nesta noite o Espírito Santo está querendo falar com alguém. Essa pessoa está entendendo o que Deus está falando consigo. Não duvide, não duvide, porque a dúvida pode afundar uma pessoa. A dúvida pode arruinar a vida de uma pessoa. Você está indo, muito bem, tudo está acontecendo e você está indo, mas de repente a dúvida vem e desmorona você. Provérbio é claro quando ele diz que como é o homem, como pensa o homem no seu coração, assim ele é. Você é do jeito que você pensa. Como é que você pensa? Aquelas pessoas que vivem constantemente em depressão, o que é que elas pensam? Elas pensam que a vida para elas não vale a pena. Elas pensam que nasceram para sofrer. Elas acham que não vai conseguir. E é isto que arruina estas pessoas. Mas quando elas vêm à igreja, Jesus fala a mesma coisa que falou para os discípulos: tenha bom ânimo. Quando Jesus diz tenha bom ânimo, ele está querendo dizer tenha fé. Ele está querendo dizer acredite. Você vai conseguir, porque tudo começa quando você acredita. A dúvida, Jesus fala para Pedro: por que você duvidou? Por que duvidou? Então, se tem alguém aqui que até agora está duvidando, em nome de Jesus, saia daqui crendo nesta noite que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Posso garantir isto, porque o poder pertence a Jesus Cristo. E para encerrar nesta noite, eu falo sobre a terceira ferramenta usada pelo diabo para acabar com o ser humano, para atacar o homem, para fazer as pessoas sucumbir, para fazer as pessoas se afundarem: a incredulidade. A incredulidade. A incredulidade é um ataque, é uma arma que o diabo usa para atacar. Nós podemos ver Tomé era cético. Tomé não conseguia acreditar, exceto se ele visse. Quando o Senhor Jesus, em João 20, visita os discípulos depois da ressurreição, eles estavam reunidos em um lugar, casa fechada, as portas fechadas. De repente, o Senhor Jesus chegou e entrou, saudou os discípulos. Mas nesse dia Tomé não estava. Você sabia que as pessoas incrédulas não conseguem ver as maravilhas de Deus? Quando as coisas acontecem, elas não estão. Elas sempre vão escutar pelos outros, vão ouvir os outros falar. Eu não quero ouvir os outros falar, eu quero viver as maravilhas. Quem quer viver uma maravilha de Deus na sua vida? Então Tomé não estava. Quando Jesus apareceu a primeira vez, Tomé não estava. O Senhor Jesus apareceu. Quando o Senhor Jesus apareceu a segunda vez, Tomé já estava. Quando na primeira vez que o Senhor Jesus apareceu, os discípulos falaram para Tomé: rapaz, o mestre esteve aqui. Fazia 8 dias que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. O mestre esteve aqui conosco. Foi uma maravilha. Ele disse: se eu não ver o sinal nas mãos, se eu não ver o sinal nos pés, se eu não ver as marcas das mãos dele, as marcas dos cravos, se eu não ver o lugar onde a lança entrou do lado dele,
eu não acredito. Mas vocês estão aqui nesta noite, vieram aqui, ninguém aqui pediu para ver um sinal da cruz, ninguém aqui pediu para ver um sinal, uma marca da crucificação de Cristo. Todos que vieram aqui nesta noite, vieram para escutar a palavra daquele Cristo, que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Está entendendo? Fé é isto. Fé é acreditar no poder da palavra dele. Fé é acreditar no que ele fala. Fé é acreditar naquilo que ele faz. Fé é não precisar ninguém me mostrar, ninguém trazer algo para me entregar na minha mão e dizer, não, olha, é assim, se você fizer. Não, fé é acreditar. Eu vou dizer, Jesus nesta noite está operando uma maravilha na vida de cada pessoa. Quem acredita, grite amém. Fé é isso aí, é acreditar naquilo que você está ouvindo, no poder da palavra de Deus, no poder do nome de Jesus. Isso é fé. Mas Jesus é misericordioso. Tomé fazia parte daqueles que estavam ali, que estavam escolhidos. Então muitas vezes o escolhido, ele anda por caminhos que não agradam a Deus, mas Deus tem um plano na vida da pessoa. É verdade. Nem sempre o escolhido faz as coisas certinhas. Nem sempre o escolhido caminha pelo caminho certinho que ele manda. Mas ele usa de misericórdia porque é um escolhido. Ele entra com a providência dele para dar uma oportunidade para esse escolhido. E aí ele vem de novo no dia que Tomé estava. Aí no dia que Tomé estava lá, Jesus chegou. Quando Jesus chegou, opa, Jesus chegou. Aí Tomé ficou sem palavras. Aí Jesus entra e diz, Tomé, vem aqui, põe a mão aqui, ó, nas marcas, põe as mãos aqui nos meus pés, coloca a tua mão na minha mão e veja as marcas aqui. Essas marcas foi por você, Tomé. Não duvida mais da minha palavra, não seja incrédulo, seja crente, rapaz. Acredita no meu poder, aleluia. Acredite. Tudo que eu preciso fazer para me livrar de todos esses ataques do diabo é acreditar que Jesus está comigo, é acreditar que o poder de Jesus é invencível, é acreditar que o Senhor Jesus não precisa usar nenhum outro recurso para fazer a obra dele na minha vida, simplesmente a palavra dele, e tudo que ele faz é utiliza alguém para mencionar, para fazer uso da sua palavra, e tudo que eu preciso fazer é ouvi-la e acreditar no poder dele. E aí sim vai se cumprir o que está escrito no livro de João, no capítulo 11, no versículo 40, quando ele fala para Marta, eu não disse para você que se você acreditar você verá a glória de Deus? Então quem acredita no poder de Jesus Cristo através da mensagem da palavra, verá a glória de Deus. Você verá a glória de Deus na sua casa, você verá a glória de Deus na sua família, você verá a glória de Deus na tua vida financeira, na tua vida espiritual, na tua vida física, enfim, quem acredita verá a glória. E como é que eu vejo a glória? É quando Deus faz algo maravilhoso, que alguém diz assim, glória a Deus, hein? Quem nunca viveu uma situação em que Deus realizou algo na sua vida e você não escutou alguém chegar perto de você e dizer assim, glória a Deus, viu? Muitas vezes aquela pessoa nem na igreja vinha, crente não era, mas olhou para você e disse assim, glória a Deus. Então você viu a glória de Deus. É isto que Jesus Cristo quer. Acredite em sua palavra. Marta estava diante de uma situação que era inusitada. Marta estava diante de uma situação que realmente não era fácil. O irmão dela estava morto. O irmão dela estava sepultado. Jesus manda tirar a pedra depois de 4 dias. Inusitado. Mas o poder de Jesus Cristo é assim. É sempre coisas novas. Ele não faz na mediocridade. Ele opera de forma diferente. Ele opera o novo. Ele quer que o nome dele seja glorificado. E para que o nome dele seja glorificado, alguma coisa nova tem que acontecer na sua vida. Tira a pedra. Ele chega para Marta, tirai a pedra. Ele não mandou Marta, ele diz, tirai a pedra. Ele responde isto, Marta está ouvindo. Ele não manda a Marta tirar a pedra, mas ele dá essa resposta. É uma resposta com relação à colocação de Marta.
Quando Marta diz, já cheira mal, 4 dias. Para quê? Não dá, não adianta. E Jesus, tirai a pedra. Qual era a pedra que precisava ser removida? A pedra da dúvida. A pedra da incredulidade. A pedra da falta de esperança. A pedra da falta de confiança. E Jesus, tirai a pedra. Alguém foi lá, porque sempre tem alguém que está disposto a obedecer a palavra de Deus. Será que é você? Sempre tem alguém que está disposto a obedecer aquilo que Deus está falando. Alguém foi lá, tirou a pedra. Quando você tira a pedra, Jesus faz o milagre. Tira a pedra e deixa Jesus fazer o milagre. Vem para fora, Lázaro. Oh, sai aí, vem para fora. A morte deixou Lázaro, a vida entrou nele. Receba esta palavra nesta noite. Quem está fora do barco, entra no barco hoje. Quem estava na incredulidade, começa a crer nesta noite. Fica de pé, por favor. Diga glória a Deus. Quem dá um glória a Deus bem forte aí? Quem pode dizer aleluia? Vira para alguém que está ao seu lado e diga assim: hoje, esta é para você. Falou fraco, fala forte, vamos lá, repete, 1, 2, 3. Não saia, diga, não saia do barco. Fala, não saia do barco. Creia, creia somente. Tem um milagre reservado para você. Você já viu quando você vai celebrar em um restaurante que você liga para lá e pede para reservar as mesas? Você já viu quando você faz a reserva, você quer fazer uma viagem e você reserva uma passagem? Quando você chega lá, você chega tranquilo que está reservado, não é assim? Não é assim? Então Jesus já reservou uma bênção para alguém aqui nesta noite. Levante a sua mão para Deus, diga assim: meu Deus, eu creio que o Senhor já reservou uma bênção para a minha vida nesta noite. Hoje é o meu dia, dia de vitória, dia de realização. É um dia em que eu serei grandemente, já estou sendo grandemente abençoado para a tua glória. Fala assim: amém.